Meu Deus, Diego, eu acabei de ter uma recaída aqui na pornografia. O que é que vai ser da minha vida? Eu nunca vou vencer essa porcaria. Deus me odeia, eu vou queimar no inferno. Deus não vai me perdoar. Calma, tem calma nesse momento. Esse vídeo é justamente para te ajudar a lidar corretamente com as recaídas na pornografia e na masturbação. Eu sei que a grande maioria das pessoas se desesperam quando tem uma queda no processo de vitória ali da pornografia e da masturbação e nesse desespero termina achando que nunca vai vencer, termina achando que não tem esperança para você, termina achando que muitas vezes até o próprio Deus te abandonou. Então tem muita calma. Nesse vídeo eu vou falar, esse vídeo é bem simples na verdade, mas tem alguns segredos aqui que você precisa entender para lidar corretamente com a recaída. Por quê? Porque se você não sabe lidar corretamente com a queda ali da pornografia e da masturbação, o que é que vai acontecer? Você pode gerar outras quedas, que é o que eu vou chamar de fato uma recaída, né? Então você sabe, você que já é inscrito aqui no canal e quem não é inscrito já vai se inscrevendo, você sabe que existe uma diferença entre a queda e a recaída, né? A queda é aquilo que acontece no processo de vitória contra a pornografia e a masturbação. A queda acontece mesmo, é comum acontecer em quedas, mas com o tempo essas quedas vão diminuindo. Mas como eu disse, a queda é como se você viesse em uma linha reta, né? Subindo, obviamente, porque você está vencendo a pornografia. Você tem uma queda, mas automaticamente você volta ali para a linha e continua na sua luta. A recaída é diferente, é quando você cai e fica meio que jogado ali no chão e você fica recaindo, caindo uma e outra vez no mesmo dia, ou talvez na mesma hora, ou talvez na mesma semana. Então, você sabe que a recaída ela precisa ser evitada. Nesse vídeo você vai entender também como evitar essa recaída. Bom, e como eu disse, eu quero que esse vídeo seja bem simples. Eu trouxe aqui 4 conselhos para você lidar corretamente com essas quedas no processo de vitória contra a pornografia e masturbação. E o primeiro item, o primeiro conselho, ele é muito contraintuitivo, na verdade, mas você precisa entender isso de uma vez por todas, que é o seguinte: você não pode levar nada do que você pense ou sinta a sério logo depois da queda. Como assim, cara? Como assim? Eu que sempre que tem uma recaída eu vou lá, me ajoelho, começo a orar, rasgo as vestes, né? Como alguns personagens bíblicos. E aí, cara, como é que você me diz que eu não posso levar a sério aquilo que eu sinto? Eu tô angustiado de verdade. Calma, você vai entender por quê. Sempre depois da queda, existe um ciclo da queda, tá certo? O ciclo começa ali com um gatilho. Eu já falei muito sobre gatilhos aqui no canal. E também vai terminar com uma coisa que eu vou chamar de turbilhão emotivo. Quem faz parte do meu curso Libertos 2.0 sabe exatamente de que ciclo é esse, sabe exatamente do que é que eu estou falando. Inclusive, se você quiser fazer parte do curso com esse passo a passo para você vencer a pornografia e a masturbação, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e do comentário fixado. Então vamos lá, termina com um turbilhão emotivo. O que seria exatamente isso, Diego? Acontece o seguinte: depois da queda, se você prestar bem atenção, presta atenção quando as quedas acontecem, o que é que vem depois dessa queda. Você não precisa ter uma nova queda para sentir isso não, tá bom? Então não usa essa desculpa não. O que é que você faz? Você tenta lembrar das últimas quedas que você teve, ou se acontecer de fato uma próxima queda, você tenta prestar muita atenção ali no momento posterior à queda, horas, minutos depois da queda, tá? Você vai perceber que você não vai conseguir permanecer em nenhum padrão emotivo, nem em nenhum padrão de pensamento. Então você vai perceber que os pensamentos eles estão mudando a cada segundo. Assim, é muito rápido a troca de pensamentos. Muita gente, por exemplo, tem quedas quando estão tentando estudar, tá lá na faculdade, tem uma prova para estudar e tudo mais, e aí o sujeito ele fica ansioso com aqueles estudos, né, com aquele monte de livro, com aquele monte de letra, e aí o que é que ele faz? Ele tem uma queda na pornografia e masturbação, porque você sabe, a queda acontece sempre num movimento de fuga, né, da fuga ali de um incômodo da vida real. E aí o que acontece? Essa pessoa, quando ela volta a estudar, na mente dela, ela tá mais calma, porque a queda aconteceu, então ela meio que colocou alguma pressão, alguma tensão para fora de si, só que ela vai perceber que depois dessa queda ela também vai ter dificuldade para estudar e ela não consegue permanecer num padrão de sentimento, um padrão emocional. Então você vai perceber que depois da queda
Uma hora você está triste, outra hora você está com raiva, outra hora você está esperançoso, outra hora você está desesperado e você vai perceber que nenhum padrão permanece de fato. Da mesma forma os pensamentos, nenhum padrão permanece. Se você prestar bem atenção, inclusive coloca aqui nos comentários se você percebe isso quando as quedas acontecem, né? Então, depois dessa queda, tudo que você pensa e sente não pode de fato ser levado a sério, porque você não consegue permanecer num padrão emotivo nem em um padrão de pensamento. Então as coisas que você pensa são todas muito superficiais, muito rasas, não dá para prestar atenção naquilo e levar aquilo a sério. E por que você não deve levar isso a sério? Por quê? Porque depois da queda é comum você se desesperar, é comum você ficar triste, é comum você ficar com muita raiva. E lembre-se, sempre os gatilhos são emocionais. Então, se você dá muita atenção a essas emoções que são rasas e rápidas, o que é que vai acontecer? Você vai gerar outras quedas. Ou seja, uma queda, o pós-queda vai gerar uma nova queda. Deu para entender? Então, não leve absolutamente nada do que você pensa e sente depois da queda a sério. Não leve isso a sério. Até quanto tempo eu não posso levar a sério? Você vai ter que prestar atenção até que você perceba que de fato você está mais calmo, você está mais tranquilo e você consegue permanecer numa linha de raciocínio ou num padrão emocional por mais tempo, ok? Então, esse é o primeiro item. Segundo ponto que você precisa prestar muita atenção. Depois da queda, siga a sua vida normalmente. Então, o que está na tua lista de afazeres? Ah, Diego, eu não tenho lista de afazeres. Então, por que você não tem? Você precisa ter. Você precisa ter uma lista de afazeres. Cara, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer amanhã? Então, você tem que ter aquela lista bem estabelecida. Senão, você não faz nada, né? E você vive aí nessa vida de preguiçoso que muitos de vocês estão vivendo. E que não devem viver porque isso vai afetar ainda mais no vício da pornografia e da masturbação. Então, cara, o que você tinha na lista para fazer? Ah, agora eu tenho que trabalhar. Então vai trabalhar. Ah, agora eu tenho que estudar. Então vai estudar. Ah, agora eu tenho que arrumar a casa. Então vai arrumar a casa. Diego, mas eu não consigo porque eu tô muito triste, eu tô com muita raiva, eu tô muito para baixo porque a queda aconteceu. Pois é, paciência. Você vai ter que se forçar a voltar à sua normalidade. Ponto final. Tem gente que depois da queda, sei lá, vai tomar um açaí, não é assim? Ou depois da queda, não, vou assistir um filme porque eu tô tão triste, eu tô tão para baixo e tudo mais. Não, meu filho. Ah, vou ler a Bíblia. Não. Você vai seguir a sua vida. Você vai fazer o que você deveria estar fazendo se você não tivesse assistindo pornografia e masturbação. Deu para entender? É isso que você vai fazer. Porque se depois da queda você vai tomar um açaí, o que é que você tá dizendo para você mesmo? Ah, eu tive uma queda na pornografia, coitadinho de mim, eu mereço aqui um prêmio, eu mereço um presente. Não faz o menor sentido. Ah, outras pessoas vão para o lado totalmente oposto. Então, eu tive uma queda, então sou a pior pessoa do mundo, eu tenho que, sei lá, me rasgar, me cortar, fazer alguma coisa. Não, também não. Você precisa viver a sua vida, fazer exatamente o que você deveria estar fazendo se você não estivesse assistindo pornografia. Lembra da história de Davi, quando ele vai lá e peca com Batseba, né? O que é que aconteceu? Cara, ele não devia estar ali no palácio naquele momento. Ele devia estar onde? Devia estar na guerra. Ponto final. E é interessante que essa história também nos mostra de como eu não posso levar a sério aquilo que eu sinto depois da queda. Tanto é assim que Deus espera a criança, resultado do pecado de Davi com Batseba, nascer, ou seja, Urias já morreu, a criança já nasceu, Deus espera esse momento para mandar Natan falar com Davi. Então, só para você ter ideia, Deus não manda Natan falar com ele exatamente logo depois da queda, né? Talvez ele não entendesse, né, aquilo que Natan fosse falar naquele momento. Então, Deus espera que as águas se acalmem, né, para que ele possa se comunicar com seu servo. Então, como eu disse, segundo ponto, segue a tua vida normalmente. Levanta rápido, nada de ficar se lamentando, nada de ficar no chão chorando. Levanta rápido e vai fazer exatamente o que você deveria estar fazendo se não estivesse assistindo pornografia. Terceiro conselho, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudar mais gente. Tô brincando, esse aqui não é o terceiro conselho, mas é um conselho. Deixa o teu like aqui para o YouTube de fato entregar esse conteúdo para outras pessoas. Vai ajudar pra caramba, esse canal tem ajudado muita gente e pode ajudar mais se você apoiar nesse sentido. Não custa nada na verdade. Mas o terceiro conselho é o seguinte, você vai
meditar, você vai de fato refletir sobre como essa queda aconteceu e por que essa queda aconteceu. Então, quando você estiver mais calmo, não logo depois da queda, porque logo depois da queda você tá ali, né, meio maluco e tal, você pensa uma coisa, pensa outra e tal, mas você diz assim, ai Diego, mas é porque eu tive uma queda, eu tenho que orar. Então, ora, cara, ora, não tem problema nenhum, vai lá, faz tua oração, não tem problema, tá? Mas aqui nesse terceiro conselho, quando você estiver mais calmo, é quando você vai de fato sentar e refletir. Cara, como é que essa queda aconteceu? Por que essa queda aconteceu? Eu estava fugindo de quê? Lembrem-se sempre dessa palavrinha, fuga. Vício é fuga. Eu estava fugindo de quê? Eu estava fugindo de qual situação? Eu estava fugindo de qual sentimento? Então, você vai de fato prestar atenção em cada aspecto ali da queda. Por quê? Porque você vai aprender com isso, né? Aí você diz assim, ah, Diego, então se eu aprendo com a queda, eu vou cair mais vezes para aprender mais. Não, não é isso, tá? Então, nada disso. Você de fato teve a queda, você vai se levantar e você vai pensar nisso depois. Você não vai gerar uma queda para pensar não, tá certo? Inclusive, tem um texto muito interessante que está em Apocalipse capítulo 2, que é a carta à igreja de Éfeso, né? Que Deus diz o seguinte, na verdade Jesus diz o seguinte aqui para a igreja de Éfeso. Ele diz assim, primeiro ele fala das coisas boas da igreja, né? E depois ele vai dizer assim, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí olha o que é que ele vai dizer. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele faz um chamado à reflexão. Você caiu de onde, meu filho? O que aconteceu aí para que você tenha perdido esse primeiro amor? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, você estava fazendo bem, volte a fazer o bem. É isso que ele está falando, ok? Então, esse terceiro passo é de fato você refletir, prestar atenção de onde você caiu, por que você caiu e voltar então para as obras, para as boas obras, né, que você praticava antes, se é que praticava. E o quarto e último conselho é de fato você está arrependido, você está tocado pela sua queda, então o que é que você vai fazer? De fato, você vai se apresentar diante de Deus, porque a Bíblia é clara quando ela diz que todo aquele que peca, se confessar o seu pecado, Jesus é fiel e justo para perdoar e purificar esses pecados. Então, se apresenta diante de Deus, aí é o momento de fato você se ajoelhar, você está mais calmo, você está mais tranquilo, se ajoelha, se entrega a Ele, fala para ele, né, do teu pecado, confessa o teu pecado. Ah, Diego, mas eu não estou arrependido. Então fala para ele, Senhor, eu não estou arrependido, me ajuda, traz arrependimento para o meu coração. Mas que essa oração ela tem que ser genuína. Não adianta nada eu chegar aqui e fazer uma reza para você, né, escrever uma oração específica. Senhor, perdoa por esse pecado específico, se você de fato não está arrependido, se você de fato não quer esse perdão. Então seja sincero com ele. Então não está arrependido? Pede arrependimento. Está arrependido? Pede perdão. Não está arrependido, mas acha que está meio que com um remorso ali, feito o que Judas sentiu logo depois de ter entregue a Cristo. Então, cara, apresenta diante de Deus, ok? Esse é o momento de você orar, esse é o momento de você com Deus e resolver esse problema. E segue a vida. Recebeu o perdão, não tem por que ficar lembrando daquilo. Deus pega o teu pecado e joga nas profundezas do mar e dele não se lembra mais, ok? É isso, Deus te abençoe e mais uma vez, se você quiser fazer parte do curso Libertos, primeiro link da descrição do vídeo ou do primeiro comentário fixado e faça parte dessa comunidade aí de pessoas que estão na luta contra a pornografia e masturbação e que aqueles que aplicam de fato o método têm excelentes resultados. É isso, Deus abençoe você e até a próxima.